E aí pessoal, vocês devem ter estranhado a minha ausência nas últimas semanas. Afinal de contas, eu tinha começado a produzir as videoaulas sobre a programação de robôs no MetaTrader 5. Só que infelizmente nas últimas semanas eu tive um desentendimento com a minha namorada, ou quase ex, eu já não tenho mais certeza de nada. Então a minha cabeça não estava muito boa e a minha disponibilidade de tempo também era um problema. Mas de tudo isso, pelo menos a gente pode dizer que nos últimos dias a gente teve informações agradáveis, né, no mercado de capitais, com a informação de que o Banco do Brasil vai disponibilizar, ele já está provisionando pagamentos de juros sobre capital próprio na casa de 0,58, não lembro muito bem. E a Grandene também vai estar distribuindo, então pelo menos isso de informação boa. Mas como eu estava na dúvida de como que eu ia trabalhar esse conteúdo para esse próximo vídeo, eu dei uma lida nos comentários dos dois primeiros vídeos de introdução. Eu achei que seria interessante eu fazer um terceiro vídeo falando sobre as bases da análise técnica. Vou colocar alguns links para que vocês leiam com mais calma, porque isso é fundamental para prosseguir. A codificação ela não é tão simples, depende da tua habilidade de programação e raciocínio lógico, mas se você não entender a parte fundamental e essencial da análise técnica, não vai servir de grande coisa. Então eu resolvi fechar a introdução com uma terceira parte. Vamos lá! Bom, finalizando agora essa introdução da videoaula sobre a codificação de robôs no MetaTrader 5, eu decidi criar uma terceira parte abordando o básico e fundamental para análise técnica. A gente precisa compreender muito bem, pelo menos o básico ele é importante, ele é fundamental. Sem isso não tem como dar continuidade. É claro que eu não tenho como abordar todas as possibilidades, porque é um assunto muito extenso, existem inúmeras estratégias, e para quem quiser se aprofundar mais no assunto, eu recomendo que vocês procurem conteúdos diferenciados. Algumas casas de análise, como é o caso da Empíricos, da Suno e da Toro Radar, elas disponibilizam treinamento. Para quem é assinante de relatórios de trade, as videoaulas normalmente elas estão disponíveis. Eu já tive acesso ao conteúdo da Empíricos durante acho que foi no aniversário da Empíricos, eles abriram todos os relatórios, não lembro se foi por 3 dias ou uma semana, e eu dei uma olhada nos relatórios de trade e aproveitei para acompanhar as videoaulas. Eu achei interessante, eu não sigo a estratégia que eles demonstraram, mas é bem interessante e tem muito fundamento. O que eu achei mais interessante para fins didáticos foi o material produzido pela Toro Radar. Aliás, eles até fizeram uma abordagem fazendo um comparativo em relação a uma guerra, que é uma guerra travada entre compradores e vendedores, e o que a gente precisa fazer é identificar para qual lado está tendendo mais. Se o movimento dos compradores está superando o movimento dos vendedores ou vice-versa. E aí que a gente vai definir de que forma a gente vai se posicionar. E uma forma interessante de avaliar isso, eu achei que seria através do book de ofertas. Só para vocês terem uma ideia, não estranhe não, eu sei que é básico, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Esse book de ofertas eu achei aleatoriamente pelo Google. Eu não tenho esse ativo em carteira e eu só escolhi essa imagem para poder demonstrar como que a força do mercado ela influencia nisso e de que maneira a gente vai tentar identificar isso tudo também. Reparem que nesse book, no canto, no lado esquerdo de cor azul, a gente tem as ofertas de compra e no lado direito de cor laranja a gente tem as ofertas de venda. Também é fácil perceber que as ofertas de compra elas vão do maior preço para o menor. E no lado vendedor vai do menor para o maior. Obviamente isso aqui é uma fila, então se você quiser participar, você vai ter que dar ofertas cada vez melhor. Você pode não concordar com os R$25 que aparece aqui, mas se você não quiser ir para o final da fila, você teria que escolher. Você quer ficar na terceira posição, na segunda? Se você quer ficar abaixo dos R$25, você vai ter que dar uma oferta acima dos 25 e 40, dos 24 e 50. O mesmo ocorre no lado vendedor.
Mas o que isso tem a ver com o movimento do mercado? O mercado normalmente ele se movimenta ele tem movimentos de euforia e de pânico. Vamos supor que essa empresa divulgue o balanço dela e o resultado supera a expectativa do mercado. O que vai acabar acontecendo? A intenção de compra vai ser maior do que a intenção de venda, porque o resultado está sendo positivo, isso acaba influenciando nos investidores e a força compradora ela começa a predominar. O que acontece? Você acaba consumindo mais rapidamente essa oferta 27,20 acaba sendo consumida, e aí a melhor oferta vira 27,50. Esse book, nesse exemplo aqui, está muito leve, então é muito fácil ter uma variação mais agressiva. Então, consumiria rapidamente esses 27,50. O melhor preço iria para 28. É claro que quando outros investidores perceberem esse movimento, eles vão começar a se posicionar também. Aí você vai ver outras ordens de venda. Não vai ser necessariamente essa sequência que você está enxergando nesse momento. Mas uma coisa é fato. Se o interesse de compra for maior do que o interesse de venda, esse book vai ser consumido lá do vendedor, vai ser consumido mais rapidamente, e como o preço está posicionado do menor para o maior, o preço fatalmente vai subir. E se acontecer o inverso, se o resultado da empresa não agradar ou abaixo da expectativa do mercado, a força vendedora vai predominar. O investidor vai entender, por exemplo, no caso da Vale, que aconteceu recentemente, teve esse acidente. A gente sabe que ela vai ter muitos encargos para poder lidar, vai receber processo. Então o que muitos investidores podem pensar? Bom, eu não quero ver a minha carteira sendo castigada, eu não quero ver o valor de mercado cair bruscamente. Então eu começo a vender o mais rápido possível, aceito cobrir essas ofertas que aparecem no topo e naturalmente o preço começa a cair, porque no lado comprador o preço vai do mais alto para o menor. É basicamente oferta e procura, vai tender para qual força está predominando, se é a força compradora ou se é a força vendedora. É claro que a gente não pode concluir nada pelo book de ofertas, e é para isso que a gente vai para a análise gráfica. Na análise gráfica, o primeiro elemento que a gente tem que saber ler é o candlestick. O que é o candlestick? Ele nada mais é que uma representação dos negócios realizados no intervalo de tempo. Então, eu posso ter um candlestick que represente os negócios no intervalo de 5 minutos, 15 minutos, meia hora, um dia ou uma semana, por exemplo, se eu não me engano, meses também. Isso vai depender do tipo de operação que você quer realizar. Se você está interessado em fazer operações de day trade, provavelmente o tempo gráfico que você vai escolher vai ser entre 5 a 15 minutos. Você pode optar por tempo menor, fazer sobreposição, porque você pode enxergar uma tendência bem definida no gráfico de 5 minutos e falar assim, não, eu não sei qual é o melhor momento de me posicionar agora, que eu não entrei no começo desse movimento. Aí você usa um gráfico com um período menor para poder comparar e ver qual é o melhor momento de entrada. Olhando essa imagem aqui, eu peguei de um artigo do Bússola do Investidor, vou colocar o link na descrição do vídeo. Vocês podem perceber que o candlestick de alta é representado pela cor verde e o de baixa pela cor vermelha. Na maioria das vezes é isso mesmo, mas não é via de regra. No próprio MetaTrader, o candle não preenchido representa a alta e o candle preenchido representa a queda. O que a gente precisa avaliar? Qual é o valor de abertura, qual é o valor de fechamento, qual é a máxima desse intervalo de tempo e qual é a mínima. A mesma coisa para o candle de baixo, qual é a máxima, qual é a abertura, qual é o fechamento, qual é a mínima. Preciso decorar que a abertura é a base inferior e que o fechamento é a base superior no candle de alta? Não. Por quê? Porque o candlestick é uma representação da variação dos preços. Se você está tratando de um candlestick de alta, o que vai acontecer fatalmente? O preço de abertura tem que ser inferior ao preço de fechamento. Você não precisa decorar. Para poder ser uma alta, ele tem que ter aberto aqui nessa base e ter fechado na base superior. O mesmo vale para o candlestick de baixa. Se é uma baixa, a abertura tem que ser superior ao fechamento. Simples assim.
Agora, para a gente que está analisando, que está fazendo trader, a gente tem que prestar atenção num detalhe. O preço ele abre aqui, só que eu não sei se ele vai subir ou se ele vai descer. Se o preço começar a descer, o corpo desse candlestick vai ser totalmente preenchido e de cor vermelha. Quando a força vendedora ela começar a se esgotar e os compradores prevalecerem, ele começa a recuar e volta a subir. Aí o corpo vai ficando menor e esse pavio começa a ser desenhado. Quando voltar de novo para o preço de abertura, você tem o pavio inteiro sendo definido. O preço continua subindo porque a força compradora está predominando. Ele vai até esse topo, vai todo preenchido até o topo. Então, enquanto a negociação está acontecendo, o preço de fechamento é esse topo. Enquanto o candlestick ainda não fechou, você não pode dizer que isso daqui vai ser ou não um pavio, que isso daqui é o fechamento ou que vai ser a máxima. Quando que você percebe que isso vai ser a máxima? Na hora que a força compradora se esgotar e os vendedores começarem a puxar o preço para baixo. Ele começa a recuar e o pavio é desenhado. Quando encerrar o tempo, porque cada candle tem uma representação por tempo. Venceu esse tempo, ele fecha e vai dar abertura aqui, fechamento aqui, máximo aqui e mínimo aqui. Então tudo bem, a gente fez análise do candlestick. Agora como que a gente vai entender o comportamento do mercado? Aí a gente tem que verificar o gráfico inteiro. Jogando aqui para baixo, vocês podem ver que tem alguns detalhes interessantes que a gente pode observar. Eu falei em vídeos anteriores que eu falei sobre o pegar movimentos esticados, sobre o corpo do candlestick, sobre realização parcial, e agora vocês vão compreender um pouquinho melhor isso. Reparem que nos primeiros candlesticks, nesses dois primeiros, esse segundo, os dois são de alta, mas o segundo tem um corpo que é muito maior do que o primeiro, mais do que 3 vezes. O que dá para concluir disso daqui? Que a força compradora ela está muito expressiva. Então existe uma chance muito grande desse movimento continuar no trajeto de alta. E claro que isso vai depender do ativo. No caso do mini contrato de dólar, a gente precisa tomar um cuidado grande, porque ele tem uma volatilidade muito agressiva. Então, para eu ter um movimento corretivo com a mesma proporção não custa, não é muito difícil não. Mas olhando esse gráfico, o que de cara a gente precisa saber identificar? Eu tenho um movimento de alta, uma tendência de alta que vai daqui até aqui, uma tendência de queda que vai daqui até aqui, e uma tendência de alta que vai daqui até aqui, outra de queda que vai aqui. Esse movimento aqui não dá para considerar que foi uma tendência de alta que estava se formando. Isso aqui pode ser considerado como um pullback, que é uma correção que não teve sustentação e a queda continuou, e vejam qual foi o tamanho dessa tendência de queda. Outro fator que a gente deve saber identificar no gráfico: quais são os topos e quais são os fundos. O topo é esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse daqui. Quais são os fundos? Esse daqui é um fundo, 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 fundo, fundo. Então acredito que identificar topos e fundos não é muito complicado. A partir daí a gente pode identificar as linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa, LTA, LTB. Se eu pegar os fundos e traçar uma linha reta entre esses dois fundos, eu vou ter a LTA, que é a linha de tendência de alta. Então se eu pegar aqui e fizer uma reta, eu tenho a LTA. Enquanto os preços estiverem acima da LTA, a tendência de alta ela está mantida. Você começa a ficar atento quando o preço ele ultrapassa, quando ele rompe a LTA. Nesse caso aqui, ó, se eu tivesse traçado uma linha desse fundo com esse fundo, você perceberia nitidamente que esse candlestick aqui de queda, ele rompeu de forma expressiva a LTA. Então o que isso significa? Que eu posso ter uma reversão da tendência. Ela pode reverter para queda. E como que eu faço para enxergar agora a LTB, para ver a linha de tendência de baixa? Eu pego os topos
e traço uma linha reta entre os dois topos. Se eu pegar esse topo com esse daqui, ou esse daqui mesmo, ele está muito próximo. Se eu traçar uma LTB, eu vou ver que enquanto os preços estiverem abaixo dessa linha, a tendência de queda ela está preservada. A partir do momento que a LTB é rompida, eu posso ter uma nova tendência sendo desenhada, uma possível reversão. E nesse caso entram também entra a observação das figuras que são formadas. No candlestick, eu tenho duas figuras que são muito comuns para denunciar reversões, que é o martelo e a estrela cadente. O martelo basicamente é uma figura dessa daqui, ó. Ele tem um corpo pequeno e um pavio bastante expressivo. Ele tem que ser no mínimo 2 vezes o corpo. Nesse caso não é muito... Eu não sei se pode ser considerado um martelo, porque normalmente o martelo ele está abaixo do candlestick anterior. Então, para ser um sinal mais confiável, ele teria que estar para baixo, de preferência com a cor verde. Muita gente ignora a cor nesse caso, mas a cor verde é mais um reforço para esse sinal. Se o próximo candle já superar esse martelo, aí a probabilidade de abrir uma posição ela é bem interessante, a possibilidade já fica mais interessante. Então vocês podem ver que analisando esse gráfico, a partir desse candlestick poderia ser interessante eu abrir uma posição. E quando eu falo de pegar movimento esticado, eu estou falando que eu não quero operar só nesse candle. Eu quero tentar pegar a LTA, eu quero pegar o movimento o máximo que eu puder. E aí existem diferentes formas de fazer isso. Algumas pessoas usam, por exemplo, o Fibonacci. O Fibonacci ele pode te ajudar para identificar qual vai ser o seu stop gain, qual vai ser o seu stop loss. O stop gain vai ser qual vai ser o momento que você vai fechar a posição com ganho, e o stop loss é qual é o prejuízo máximo que você aceita tomar. Então, qual é o ponto de saída com prejuízo e qual é o ponto de saída com lucro. Agora, por que eu falei em outros vídeos sobre realização parcial? Se eu comprar um único ativo ou tentar operar um único contrato, o que acontece? Eu vou voltar aqui para o candlestick. Olhando, por exemplo, nesse candle aqui, ó, aqui eu posso escolher que é um momento de entrada interessante. Só que quando o candlestick está começando a ser desenhado, eu não tenho como saber que isso vai acontecer. Então, se eu me posicionar aqui comprado, se eu tiver com um único contrato, a minha ansiedade vai entrar na jogada quando eu ver o movimento altista sendo confirmado. E aí eu posso perder a oportunidade de aproveitar ao máximo do movimento. O que eu posso fazer para tentar controlar essa minha ansiedade? Ao invés de entrar com um único contrato, eu entro com 2 ou 3. Quando ele chegar na metade desse corpo, uns 3, 4 pontos, eu posso vender um contrato. Quando ele continuar subindo mais aqui, eu vendo o segundo contrato. Então eu tenho uma possibilidade de aumentar o meu ganho sem ficar muito preocupado. Até porque se eu fechar um contrato na metade desse candle, por exemplo, o que eu vou ganhar com isso? Eu já tenho uma tranquilidade maior para, caso dê errado, eu sair pelo menos no 0 a 0. O grande problema é que quando eu entro com uma posição maior, comprando mais contratos, quando eu compro mais de um ativo, se caminhar para esse desenho aqui, eu estou roubado. Porque aí eu vou multiplicar o meu prejuízo. Mesmo que eu tente fazer o fechamento parcial, se eu fechar por igual nos dois, eu multipliquei o prejuízo do stop loss. E se eu fechar gradativamente, de uma forma ou de outra, eu vou aumentar um pouco o meu prejuízo. É claro que isso eu vou poder usar esse critério para realização parcial, não só num candle, eu posso pegar o movimento inteiro. Quando ele estiver batendo aqui, eu vendo um. Quando ele estiver batendo aqui, eu vendo o segundo. Isso vai controlar o meu impulso de ter medo de perder o movimento de alta. Fica mais fácil para eu lidar. Só que tem que tomar cuidado. Existem outras características que são bem interessantes. A análise de suporte e resistência ela é fantástica. A linha de resistência ela vai mostrar ponto onde a força vendedora vai predominar. E a linha de suporte vai mostrar pontos onde a força compradora vai predominar. Por que isso acontece? Tem uma razão, não é
Eu sei que muitas vezes parece que o trade ele é uma operação baseada numa aposta sem fundamento nenhum, mas não é bem isso. Nesse caso, se vocês repararem nessa primeira seta vermelha, muitas operações começaram a acontecer aqui nessa base. E olhando mais para baixo, vocês veem, por exemplo, que o volume negociado foi alto. Então muita gente provavelmente comprou aqui em cima. E o que faz diferença aqui? A memória dos investidores. Quem comprou nesse topo já deve estar desesperado com esse recuo, porque como você está vendo esse pavio alto, então não se sustentou, começou a recuar. Quem entrou aqui embaixo provavelmente foi fechando a posição conforme viu que não ia se sustentar. E quem comprou aqui em cima ou vai estar com stop loss sendo armado ou vai esperar sair no 0 a 0. O que já não é muito correto. Mas na expectativa de sair no 0 a 0, o que vai acontecer? Eles vão ficar observando essa flutuação e quando o preço bater de novo nessa linha de resistência, o cara vai querer vender para sair no 0 a 0. Então, nessa observação, na continuidade, os traders profissionais eles vão perceber que vale a pena entrar quando o preço está se distanciando do suporte e vender quando o preço está batendo na resistência. Então, para quem já está acompanhando esse movimento, jamais vai entrar com uma posição comprada aqui, ou nessa terceira seta. Então, isso daqui é uma outra característica que vale a pena acompanhar. E se você traçar essa linha e ver que tem um retângulo sendo desenhado, isso daqui é uma outra figura de análise técnica. O retângulo vai te denunciar o mercado lateral. Então não adianta você tentar traçar estratégias que funcionam bem com o mercado dentro de tendência. Aqui não vai funcionar. E tem também esse padrão do ombro, cabeça-ombro, que é o oco. Rompeu a linha de pescoço, que é uma linha de suporte, rompeu de uma forma mais expressiva, a queda tem de ser significativa. Tem também... como que chama isso daqui, meu Deus do céu? O canal de alta. É basicamente o retângulo. Nessa parte de cima é a linha de resistência e na parte de baixo a linha de suporte. Então isso daqui é a base da análise técnica. Foi só uma pequena pincelada para mostrar para vocês sobre o que eu falei nos vídeos anteriores. E para quem quiser se aprofundar, tem que pesquisar mais sobre o assunto, não tem jeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.